Salmos 84. Salmos 84. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou, leia aqui no Data Show. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão em todo tempo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual passando pelo vale de Baca, passando pelo vale árido, passando pelo vale de sofrimento, passando pelo vale de lágrimas, faz deste vale uma fonte de águas vivas. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela verdade da tua palavra. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas dependo do teu Santo Espírito. Pai, perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, pensamentos e intenções, e fala conosco, ó Pai. Não queremos a palavra do homem, mas queremos a tua palavra. Manifesta a tua glória, derrama do teu poder. Eu declaro que o teu povo há de entender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. O teu Espírito tem total liberdade de passear em nosso meio. Ministra a tua verdade aos nossos corações, para a tua honra e glória, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quando você observa o início desse salmo, você analisa que este salmo foi ao regente do coro. Esse salmo foi ao líder de louvor, ao ministro de louvor, sobre Gitite. Gitite, dos filhos de Coré. E o interessante é que no verso 6 especificamente, ele coloca: o qual passando pelo vale de Baca. O vale de Baca também dá um sentido, amados, de lagar, dá também um sentido de local de pressão, de local de angústia. Provavelmente esse salmo era cantado na ocasião em que o fruto da vide era espremido.
porque falava do vale de Baca, o qual passando pelo vale de Baca. Então, na verdade, esse salmo ele era cantado exatamente no momento em que o vinho estava sendo obtido pela pressão das uvas, pelo espremer, pelo apertar das uvas, aonde a uva colocada sob pressão, ela gera o suco, aonde a uva colocada sob pressão, ela gera o vinho. Agora, Coré é mais ou menos equivalente ao Calvário, é mais ou menos equivalente ao que Jesus passou no Getsêmani. Estamos diante da ceia do Senhor, e aqui o salmista está falando: aquele que passando pelo vale de sofrimento, faz do vale de sofrimento uma fonte de águas vivas. O que você está fazendo do teu vale? O que você está fazendo do teu sofrimento? O que você está fazendo da pressão? A água, quando colocada no fogo, ela ferve, e quando ela ferve, ela evapora, ela entra no processo de evaporação. E meu amado, a hora que a água se transforma em vapor, só tem duas coisas a fazer: ou a pressão do fogo, ou o arder do fogo, a chama do fogo vai esvairir a água, e o vento vai levar esse vapor embora, ou então essa pressão tem que ser canalizada, uma caldeira vai ser canalizada, para que possa gerar força. Essa luta, esse vale, essa adversidade que você está, na verdade, passando, vai gerar uma fonte de águas vivas na tua vida, vai gerar aí uma fonte de alegria, porque, meu amado, a importância de nós entendermos que o vale de Baca não é o fim, mas o fim que Deus tem determinado, está preparado para você, é muito melhor do que o tempo que você está vivendo hoje. Você pode estar à beira de um calvário, mas depois da crucificação vem a ressurreição e a vida sobre a tua vida. Coré aponta justamente para Calvário, Monte Caveira. Os filhos de Coré podiam ser chamados também de filhos da cruz. Filhos da cruz. O salmo então pode ser para os que estão passando pelo lagar. O salmo pode ser para os que estão passando pelo vale de Baca. Vale de Baca, que no original era na Palestina. Vale de Baca, que era um buraco, o encontro de duas montanhas, aonde era um local árido, um local que gerava medo, um local que gerava sofrimento, um local fisicamente na Palestina. A Palestina era o território dos adversários de Israel, o território dos adversários do povo de Deus. A Palestina era o território dos filisteus, era o território da Síria, era o território dos povos fortes que se levantaram contra o povo de Deus. E meu amado, é interessante o salmista dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale de sombra da morte também pode ser o vale de Baca, esse vale de sombra da morte, a qual o salmista conclui dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este era um salmo. Você sabe que os salmos era o livro de cânticos, salmos era como o inário do povo de Deus. Este era o salmo que era para ser cantado no momento do vale. Este era o salmo que era para ser cantado no momento da adversidade, vale de sofrimento, vale de angústia, vale de pranto, ou seja, uma fonte de lágrimas. Esse povo tinha vitórias no momento da adversidade. Por quê? Porque aprendeu a cantar no momento da dor, aprendeu a cantar no momento da adversidade, aprendeu a cantar no momento da angústia. O que é que você está fazendo no momento da tua adversidade? O que é que você está fazendo no momento da tua angústia? Eu acho até interessante o trocadilho que o salmista coloca, ou seja, um vale que produz lágrimas vai gerar fonte de água, um vale que produz lágrima vai gerar fonte de vida. Esse sofrimento, essa luta que você está passando,
momento está sendo uma fonte de lágrimas, que está te fazendo chorar, que está fazendo a lágrima escorrer pelo rosto, mas meu amado, descansa o teu coração, porque isso não é o fim. A fonte de águas vivas já vai jorrar do seu interior, e o poder de Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Só os filhos da cruz é que podem cantar no dia da adversidade. Só os filhos de Deus é que conseguem celebrar no dia da angústia. Só os filhos de Deus é que podem cantar nos lagares. Por quê? Só eles que conhecem o caminho de Deus, só eles que conhecem os segredos do Deus Altíssimo. Na Nova Bíblia Viva está escrito, no verso 6, eles são capazes de transformar lugares secos em fontes, lugares secos em fontes de águas vivas. Eles são capazes de transformar tristeza em sofrimento, tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com a chuva da primavera. Só Deus pode tirar coisas boas de situações ruins. Só Deus pode transformar a maldição em bênção. Vamos lembrar algumas? Do Egito, do lugar de escravidão, do lugar aonde eles estavam sendo oprimidos, do lugar aonde eles estavam sendo chicoteados, aonde eles estavam sofrendo. Do Egito foi que saiu a provisão para eles possuírem a terra prometida. Do Egito foi que saiu o ouro, a prata, os espelhos. Foi das mulheres egípcias, meu amado. O Egito foi um treinamento de Deus para o seu povo, para possuir a herança, para possuir a terra prometida. Agora vamos ver outro, da prisão que José saiu, que foi para o palácio, do momento do vale de Baca, do vale de sofrimento, do vale de angústia. Ele pede 2 anos antes, o copeiro que iria ser reintroduzido no palácio, fala para Faraó que eu estou aqui injustamente. Fala para Faraó, era necessário Faraó se esquecer, o copeiro se esquecer de José, e José ficar esquecido lá na prisão por mais 2 anos, até que Faraó tivesse o sonho. Meu amado e minha amada, você pode estar esquecido pelos homens, você pode estar rejeitado pelo cônjuge, você pode estar rejeitado pela família, mas você não está esquecido por Deus. Persevera até o fim, porque o Senhor virá a teu encontro. Persevera até o fim, porque é melhor ser lembrado por Deus do que ser lembrado pelos homens. É melhor ser honrado por Deus do que ser honrado pelas pessoas, e o Deus que te honra não se esqueceu de você. Ele é Deus que vai se levantar a teu favor, vai advogar a tua causa e vai te colocar por cabeça e não por cauda nessa situação. Só Deus pode fazer de um prisioneiro o segundo homem do Egito. Só Deus pode fazer de um prisioneiro, meu amado, o segundo homem do palácio, o segundo homem do reinado de Faraó. Meu amado, das afrontas que o povo de Israel estava sofrendo, do momento do vale de Baca, do momento de sofrimento, é que brota um Davi que derruba um gigante incircunciso. É do momento de ameaça, é do momento de afronta, é do momento de dor, é do momento de insegurança. Saul não sabia o que fazer, o exército de Israel não sabia o que fazer, mas Deus não tinha sido pego de surpresa, Ele estava no controle. Jessé olha para Davi e fala: vai levar esses pães? Vai levar esses queijos aos seus irmãos? E Davi pega aquilo com tanto zelo, vai cuidar das ovelhas, vai fazer as suas obrigações, vai até o encontro dos seus irmãos. Ele tem que vencer a rejeição da família, ele tem que vencer a rejeição dos pais, ele tem que vencer a rejeição dos irmãos, ele tem que vencer a rejeição do irmão mais velho, Eliabe. Que fazes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Meu amado, para você vencer o teu inimigo, você tem que vencer primeiro os seus traumas. O que está acontecendo aqui?
esse filisteu está nos ameaçando. Quem esse incircunciso pensa que ele é para ameaçar o exército de Deus vivo? Davi, você não está sabendo. Ele é gigante, ele nunca perdeu uma batalha. Davi, é Golias. E eu conheço. Pode ser o mais capacitado que for, ele não tem aliança com o Deus que eu tenho. Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aos teus olhos você pode não ter condições, você pode não ter capacidade, aos teus olhos você não pode não ter estrutura, mas o Deus que você serve tem. Das malhadas Deus levanta Davi como rei, como conquistador. Só Deus pode transformar o vale de Baca em testemunho. Só Deus pode transformar o vale de angústia em celebração. Só Deus pode, meu amado, transformar a cova dos leões numa sentença e num legado. Toda a nação vai se dobrar ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel fechou a boca dos leões. Meu amado e minha amada, se te lançaram na cova dos leões, saiba que esse não é o fim da história. O melhor ainda está por vir, e o nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação, e as pessoas vão ver que Deus é Deus na sua vida, e as pessoas vão ter que reconhecer, vão ter que se dobrar e vão ter que dizer: verdadeiramente ele é servo de Deus, verdadeiramente ela é serva de Deus, e verdadeiramente o Deus dele, o Deus dela é com ele. Esse Deus eu quero, esse Deus eu vou buscar, esse Deus eu vou adorar, esse Deus eu quero cultuar. Só Deus pode transformar o vale de Baca, o vale de sofrimento, da fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecida, num testemunho. Por quê? Porque o quarto homem já estava lá dentro. O quarto homem já estava lá dentro. Vão lançar os homens de Deus na fornalha, mas Deus está com eles. Isaías capítulo 43, vai lá comigo. Isaías capítulo 43, é tremendo nós observarmos a promessa de Deus. Isaías 43, vamos direto para o versículo 2, 43, 2: quando passardes pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, elas não te submergirão. Quando passardes pelos fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Só os filhos da cruz é que aprendem a cantar no vale de Baca, porque sabem o processo que Deus usa para fazer o pão, moer o trigo, separar a palha. Sabe o processo que Deus usa para gerar o vinho. Estamos diante da mesa do pão e do vinho, ao qual o processo tem que ser pisotear o fruto da vide, pisotear o fruto da vide. Meu amado e minha amada, você está se sentindo pisoteado pelos que estão ao teu redor, está gerando pão e vinho, está gerando aliança com Deus, está gerando os elementos da ceia. Então, transforme esse vale de Baca numa fonte de água viva. Transforme esse vale de sofrimento em bonança. Transforme esse vale de dor em celebração. E não deixe essa prova roubar o teu louvor. Não deixe essa prova roubar a tua adoração, porque Deus
Deus está no controle de todas as coisas. Quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo, meu amado e minha amada, esse lagar, esse vale de sofrimento, esse vale de choro é passageiro, mas a promessa do Senhor é eterna. Esse vale é passageiro. Você não deve montar acampamento no vale, porque Deus tem uma Canaã, Deus tem uma terra prometida para a tua vida. Deus é aquele que não se esqueceu dos seus filhos, e Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Jesus foi o único que pisou no lagar sozinho. Hoje, quando somos levados ao lagar, Ele vai conosco. Mas veja, Isaías 63, verso 3: eu sozinho pisei no lagar. 63, 3: e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ele é Deus, o Deus que transforma o vale de pranto, o vale de lágrimas, o Deus que pega uma fonte de lágrimas e transforma em fonte de águas vivas. Uma das traduções desse texto de Salmos 84, 6 nos diz: aqueles que choram e buscam a Deus encontrarão refrigério na chuva e nas fontes de águas vivas espirituais. Veja comigo Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros de águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomarei de Israel. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Vale de Baca é vale de lágrimas. São provas que te levam a chorar. São provas que moem a tua alma. Mas veja o que diz Salmos capítulo 30. Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Eu não sei quanto tempo esta noite tem estado sobre a sua vida, mas o sol da justiça vai raiar, e a alegria do Senhor, que é a tua força, vai se levantar no teu arraial. Volta lá para o texto de Salmos 84. Volta para o texto de Salmos 84. Vamos ligar o versículo 6 com o versículo 7. E eu já estou terminando. O 5 está dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O 6: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ligando esses 3 versos, nós chegamos à conclusão que os homens que oram e choram diante de Deus vão de força em força. Os homens que oram e choram diante da presença de Deus, da fraqueza tiram forças, como nos diz o escritor de Hebreus no capítulo 11.
Salmos 84 é o salmo do lagar, os filhos da cruz, que mesmo no sofrimento estão dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Deus dos exércitos. A palavra hebraica para traduzir força, vão indo de força em força, pode também ser traduzida por persistência, perseverança, cuja força, de força em força, de perseverança em perseverança, cuja força está em ti, cuja persistência, meu amado, não pare no meio da luta, não desista da tua bênção no meio da prova, não desista da tua vitória no dia mau, no dia da angústia, no dia de lágrima, não abra mão do teu casamento no dia da adversidade, não desista da promessa do Senhor, se as lágrimas estão escorrendo pelos olhos, cuja força está no Deus poderoso, cuja persistência, a insistência, a perseverança está em Deus. Esse reconhece quão amáveis são os teus tabernáculos, Deus dos exércitos. Essas vidas que assim conhecem o vale do lagar, essas vidas que conhecem o vale de Baca, o vale de sofrimento, elas também vão conhecer do vale de Baca uma fonte de águas vivas, do vale de Baca uma fonte de água que vai te dar força, que vai te levar a perseverar, a persistir, de força em força, e cada um aparece diante de Deus, diante de Sião. Versículo 7, vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ou seja, esse que persevera, esse que insiste, esse que vai até o final, esse que persiste, ele é chamado de vencedor, porque ele vai aparecer diante do Deus Todo-Poderoso e diante daquele que é elevado acima de todas as coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 3 nos diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Você recebe poder para ser, você recebe poder para ser testemunha, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Para você poder receber poder, vai vir a pressão. Para você poder receber a glória da última casa, você vai ser provado, mas na hora da prova, se acha em louvor, e quando você se encontrar em louvor no dia da angústia, no dia da adversidade, essa angústia e essa adversidade vai se tornar uma fonte de águas vivas, que vai trazer vida para os outros, que vão beber das tuas experiências, das tuas dores, dos dias de lágrima, vai ser fortalecimento e renovo para o próximo. Não há vida de ressurreição sem primeiro passar pela morte. Não há poder sem a morte de cruz. Não há ressurreição sem passar pelo Calvário. Não há caminho para a vida se a semente caindo no chão primeiro não morrer. Não há caminho para o poder exceto por meio das fraquezas e do quebrantamento. Não há caminho da plenitude se eu primeiro não me esvaziar. Não há caminho para o pleno frutificar se eu não deixar a árvore ser podada. Não há caminho para exaltação se eu não deixar passar pelo dia da humilhação. Não há caminho para o trono, exceto se a vida não for lançada por terra. Meu amado e minha amada, não desista da tua promessa e da tua vitória. Persevera, porque esta fonte de lágrimas
lugares vai gerar uma fonte de águas vivas. Quando você faz do seu vale de sofrimento, quando você faz do seu vale de angústia, do seu vale de dor, do seu vale de tristeza, uma fonte de águas vivas, uma fonte que jorra vida, uma fonte que jorra o líquido que lava, que limpa, que purifica, que sacia, que alimenta. Deus, Ele só pode habitar aonde Ele é adorado. Por isso que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, e é desse vale de Baca que vai fluir a verdadeira adoração, é desse vale de Baca que vai fluir um cântico novo, que vai fluir a adoração perfeita, mesmo sob pressão, mesmo debaixo de ameaça, debaixo de sentença, debaixo de sofrimento de Deus, Ele ainda consegue encontrar homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. E quando Ele te encontra adorando no dia mau, quando Ele te encontra adorando no dia da adversidade, Ele se levanta a teu favor, Ele pleiteia a tua causa, e Ele vem em teu socorro, porque Ele é Deus que não abandona os seus, que não o abandonaram no dia da prova e no dia da adversidade. Para concluir, vamos voltar para o texto. E agora eu vou de trás para frente. Vamos para o verso 2. E eu concluo com 4 anelos, 4 anseios, 4 desejos do salmista. A minha alma está anelante, a minha alma tem desejo, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração clama pelo Deus vivo, e a minha carne clama pelo Deus vivo. A minha alma anela, alma, a sede das emoções, desejos, sentimentos, vontades, afeições, paixões, apetites. O salmista está dizendo que ele anseia, que ele tem sede, que ele deseja a casa do Senhor. Qual tem sido o teu anseio? Qual tem sido a tua sede? A palavra no original aqui para esse termo do salmista, em hebraico, é kazaf. E kazaf significa: a minha alma chega a empalidecer, a desfalecer, de desejar com avidez. Ou seja, isso significa: eu desejo Deus mais do que qualquer coisa da minha vida, eu almejo a presença de Deus mais do que qualquer coisa da minha vida. Mateus capítulo 22, versículo 37 nos diz: e disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento de Deus. Meu amado, salmista entendeu isso. A minha alma almeja Deus mais do que qualquer benefício, mais do que qualquer bênção. Tem muitas pessoas se satisfazendo com os presentes de Deus e deixando a presença do Altíssimo. O que você almeja mais? A Deus ou a sua presença? Ou seus presentes? A minha alma está anelante, desfalece. Lembra da palavra de Jesus ali no contexto de Samaria, da mulher samaritana? Os discípulos foram buscar comida, e a hora que eles voltam, Jesus fala: a minha comida, o meu desejo, o que mais anseia a minha alma, é cumprir a vontade daquele que me enviou. A minha comida a psicologia afirma que a essência da luta, da vida, é saciar, é comer. Primeira grande necessidade do ser humano. E o salmista está dizendo:
A minha comida, o meu maior anseio, o meu maior desejo da minha alma é estar na casa do Senhor, é ter a presença de Deus. Só que o salmista ainda continua nesse mesmo versículo dizendo: a minha alma desfalece pelos átrios. A minha alma desfalece, ao menos ao entrar no átrio do tabernáculo, ao menos a adentrar a presença de Deus no átrio. E esse termo no original em hebraico é kalá. E kalá significa, o salmista está querendo dizer: estou disposto até a morrer, para que a minha alma se encontre com Deus de forma real. É no átrio que tem o altar do sacrifício, é no átrio que ele tinha que colocar ali o seu sacrifício para cobrir os seus pecados, e ele está dizendo: a minha alma desfalece, eu estou disposto a entrar no átrio a ponto de sacrificar a minha vontade, para que a vontade dele se manifeste sobre a minha vida. O terceiro anseio, o terceiro desejo que eu vejo nesse verso 2: o meu coração clama pelo Deus vivo. Clama no original em hebraico é a palavra Hanan. E Hanan significa: o meu coração grita com alta voz, grita com mais profundo do sentimento, o desejo, a vontade, tanto físico quanto espiritual, por ti. E o quarto e último desejo: a minha carne. Coração aqui, ele está querendo dizer a vida espiritual. Mas quando ele fala carne, é a junção da alma com o corpo. A minha carne clama pelo Deus vivo. E esse clama é a mesma palavra, Hanan. Grita em alta voz. Não só o meu coração, mas também a minha carne clama, pede pela presença do Deus Todo-Poderoso. E no verso 5, então, ele coloca: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Bem feliz, bem contente, abençoado, satisfeito, os que oram e tiram força da fraqueza para estar em Deus. Tiram forças do vale de sofrimento, do vale de Baca, para enfrentar cada dia, como o escritor de Hebreus nos diz: da fraqueza tiraram forças. E as forças da onde? De Deus. Em que momento? Momento de fraqueza, momento de adversidade, momento de dor, momento de angústia. No dia da angústia, no dia da fraqueza, você não tem outra saída a não ser orar e encontrar forças em Deus. No dia do vale, no dia do sofrimento, no dia de lágrimas, no dia do choro, no dia do vale de Baca, teu anseio tem que ser habitar na presença de Deus. E para habitar na presença de Deus, só se você viver uma vida de louvor e adoração. A base de todo ministério em vida é que é preciso haver sofrimento e dor, é preciso haver cruz. Se a vida de Cristo tiver de se manifestar, nós temos que nos identificar com Ele na sua morte, nós temos que nos identificar com Ele na sua crucificação. Para que nós possamos ressuscitar em novidade de vida, precisamos primeiro mortificar a nossa carne, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, disse Paulo. Diante dos vales que você tem passado, será que você tem cantado: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos?
Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de águas vivas. Feche os seus olhos. Você tem passado pelo vale do sofrimento e não tem conseguido cantar um cântico novo? A luta roubou teu louvor. A luta roubou a tua adoração. Qual foi a situação que tirou a alegria? Olha para essa situação nessa manhã e diz: eu cantarei em todo tempo. Você deixou a dor roubar a tua alegria de estar na casa do Senhor? Começa a declarar: cantarei em toda dor, cantarei em todo tempo, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. A situação se tornou difícil demais e você não tem conseguido cultuar a Deus? O teu culto se tornou egocêntrico? Eu vou à igreja só para ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu vou à igreja só para ver como Deus vai me tirar dessa. Eu vou para a igreja para ver o que Ele vai me dar. Você tem que entrar pelos átrios da casa do Senhor, pelo que Ele é. Se Ele der ou se Ele não der, Ele será para todo sempre o meu Deus. Se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele é e será para todo sempre o meu Deus. Se Ele me curar ou se Ele não me curar, Ele será para todo sempre o meu Deus. Todas as coisas se tornam secundárias quando Ele é a primazia do meu culto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma tem sede de ti. A minha alma desfalece pelos átrios da casa do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Porque eu aprendi que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte de águas vivas, e a chuva também enche o seu tanque, porque vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Você que deixou a dor roubar o teu louvor, você que deixou o sofrimento tirar a tua alegria, você que se tornou amargo diante das provas desta vida e deixou de louvar, deixou de adorar por causa das lutas que você tem sofrido, vai se colocando em pé e vai dizendo: eu quero cantar na adversidade, Senhor. Eu quero cantar no dia da angústia. Eu quero cantar, ó Pai, no dia da adversidade. Cantarei em toda dor, cantarei na adversidade, cantarei no vale. Essa prova, essa luta, essa tristeza não vai roubar a minha adoração. Tu és o meu Deus, tu serás para todo sempre o meu Deus. O teu louvor estará continuamente nos meus lábios. O teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Para que se ache em louvor, para que se ache em louvor quando for provado. Porque quando você louva na adversidade, o Senhor te fortalece, e da fraqueza você tira forças. Da fraqueza você tira forças. Você recebeu uma notícia ruim, e o diabo tentou roubar da tua boca uma murmuração, tentou tirar da tua boca um lamento.
olha para essa situação difícil, para essa situação ruim, se levanta e diga: o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor é o meu Deus, e eu te louvarei em todo o tempo. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Vamos no começo. Eu vou te louvar,
nossos olhos estão postos em Ti. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Te exaltamos por tudo que Tu és, por tudo que Tu és. Ser exaltado sobre os louvores da Tua igreja, ser exaltado sobre os louvores da Tua casa. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor como incenso suave aos Tuas narinas. Recebe a nossa adoração como incenso suave às Tuas narinas. Adora o Senhor, igreja. Expressa a Ele um cântico novo, o motivo de estarmos rendidos